Olá pessoal, espero que estejam bem. Dando continuidade à história dos alimentos, hoje falaremos sobre a história do processamento deles. Bem, primeiro vamos relembrar então o que é o processamento dos alimentos. O processamento de alimentos é um procedimento que altera em nível físico, biológico e químico o alimento in natura. O objetivo do processamento industrial é principalmente aumentar a duração dos alimentos in natura ou minimamente processados e frequentemente torná-los mais agradáveis ao paladar. O processamento pode ser industrial ou não. Se for industrial, usamos as denominações minimamente processado, processado e ultraprocessado. Bom, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Nessa imagem, o milho é o alimento in natura, pois está em seu estado natural. Depois, nós temos o milho de pipoca, considerado minimamente processado, ou seja, o milho foi submetido a alterações mínimas. Aliás, você sabia que não é todo milho que é adequado para pipoca? Existe tipo específico. Para ficar o milho de pipoca que conhecemos, ele fica secando até atingir um nível de umidade de 14%. Então é limpo para remover pequenos pedaços da espiga e outras partes da planta, e os grãos são limpos e polidos, eliminando qualquer material vegetal ainda pegado ao grão. É um processo de quase um ano. Outros exemplos de alimentos minimamente processados incluem grãos secos, polidos, empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e o leite pasteurizado. A terceira imagem é a do milho em conserva, considerado processado. Alimentos processados incluem conservas de alimentos inteiros preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, frutas inteiras preservadas em açúcar, vários tipos de carne adicionada de sal e peixes conservados em sal ou óleo, queijos feitos de leite e sal e pães feitos de farinha de trigo, água e sal e leveduras usadas para fermentar a farinha. Por fim, temos o exemplo do salgadinho representando o produto alimentício ultraprocessado. A fabricação de alimentos ultraprocessados, feita em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Ingredientes de uso industrial comuns nesses produtos incluem proteínas de soja e do leite, extratos de carne, substâncias obtidas com processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem como substâncias sintetizadas em laboratório a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas, como o petróleo e o carvão. A função desses ingredientes, os quais chamamos de aditivos, é estender a duração dos alimentos ultraprocessados ou, mais frequentemente, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura que os tornem extremamente atraentes. Como exemplos, temos vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais, pós para refrescos, embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura animal. Temos também produtos congelados prontos para aquecer, né, como frango empanado. Temos misturas para bolo, sopas em pó, macarrão instantâneo, tempero pronto, salgadinhos de pacote, cereais matinais, barras de cereais, bebidas energéticas, entre outros. Nutricionalmente, são produtos normalmente ricos em gorduras, sal, açúcares e calorias, porém pobres em vitaminas, minerais e fibras. Agora sim, vamos então para a história do processamento dos alimentos. O processamento de alimentos ocorreu desde os tempos pré-históricos e o que marcou esse início foi especialmente a descoberta do fogo, que ocorreu há 250 mil anos atrás aproximadamente. O domínio do fogo foi uma revolução na forma do preparo dos alimentos, por deixá-los macios, com melhor sabor e digestibilidade, além de eliminar micro-organismos perigosos e aumentar seu período de conservação. Mais tarde, evoluiu-se ao emprego do calor e provavelmente os habitantes pré-históricos da Europa foram os primeiros a conservar os alimentos com defumação. Com o desenvolvimento da agricultura, a colheita ocorria em períodos fixos. Nos períodos entre safras, a escassez do alimento era muito grande
Então, para garantir o seu sustento e sobrevivência, o homem precisou desenvolver também formas de conservação desses alimentos para que pudesse ser usado por longos períodos. Ainda nas idades pré-históricas, o processamento bruto incorporava fermentação, secagem ao sol, conservas com sal e vários tipos de cozimento, como assar, fumar, cozinhar a vapor, e assar no forno. Esse processamento básico de alimentos envolvia alterações enzimáticas químicas e também ajudavam na conservação. A preservação do alimento no sal era especialmente comum para alimentos que constituíam a dieta dos guerreiros e marinheiros até a introdução dos métodos de enlatamento. As evidências da existência desses métodos podem ser encontradas nos escritos das antigas civilizações grega, caldeia, egípcia e romana, bem como evidências arqueológicas da Europa, América do Norte e do Sul e na Ásia. Essas técnicas de processamento experimentadas e testadas permaneceram praticamente as mesmas até a Revolução Industrial. As guerras também trouxeram grandes avanços no desenvolvimento da tecnologia dos alimentos. Exemplos são a premiação por Napoleão III, no século XIX, a quem descobrisse um substituto para a manteiga, e a criação do leite condensado por Guy Borden, que só foi valorizada 4 anos depois, durante a Guerra Civil Americana, em que o leite condensado era usado como ração de campo, por seu alto valor energético e volume reduzido. Borden, ao tentar desidratar o leite comum, descobriu que antes que ele se transformasse em pó, ele passava por um estágio intermediário, que seria então o nosso leite condensado. Em 1810, o francês Nicolas Appert recebeu um prêmio de Napoleão Bonaparte por desenvolver um processo de conservação que empregava calor combinado com fechamento hermético. Napoleão sabia que a alimentação era fundamental para seus exércitos e, consequentemente, para o sucesso de suas táticas de guerra. Então, o uso de processamento desenvolvido por Appert permitiu aos exércitos do imperador francês conservar seus alimentos por períodos mais longos e melhor qualidade sanitária. Também foi para a guerra que a margarina foi desenvolvida para substituir a manteiga, sendo bem mais barata. Em 1813, latas contendo alimentos foram testados pela Marinha e Exército britânicos e 5 anos depois, grandes quantidades de sopas, carnes e legumes estavam sendo utilizadas pelas Forças Armadas britânicas. Os enlatados também ganharam popularidade principalmente com a Guerra de Secessão e a Primeira Guerra Mundial. No século XIX, começaram a surgir fábricas que incrementaram a produção dos alimentos básicos, como amido, açúcar, manteiga, produtos de panificação. E desde este período até o momento atual, as descobertas científicas têm permitido a evolução do alimento artesanal para o processamento industrial que conhecemos hoje. Bem, por hoje é só. O conteúdo foi baseado em informações do Guia Alimentar para a População Brasileira, Portal Educação e Veja Saúde. Um grande abraço e se cuidem!